Amores, e a gente volta a fazer essa analogia, né, entre a Idade Moderna e a Idade Média. Vale ressaltar que durante a Idade Moderna, né, os modernistas, os chamados renascentistas, criticavam demais, né, a Idade Média como sendo a idade que não havia tido uma progressão do pensamento, mas vale ressaltar que foi durante a Idade Média, mesmo com muitas críticas dos renascentistas, que a gente vai ter, né, a construção das primeiras universidades, também ajudadas pelo poderio da própria igreja, né? A gente vai ter as primeiras bibliotecas com um aparelho muito grande de pesquisas, vários livros também, grande parte deles, os acervos dessas bibliotecas pertencentes à Igreja Católica. É durante a Idade Média que a gente vai ter, né, as técnicas no campo, como a rotação trienal do solo, e a gente vai ter também a charrua, o arado de ferro, e a gente vai ter também os sistemas de irrigação, e tudo isso na Idade Média. Então, essa Idade Média, mesmo sendo bastante criticada pelos modernistas, a gente não pode deixar de ressaltar que houve progressão do pensamento, houve um avanço tecnológico, sim, só que esse avanço tecnológico ele vai ser muito mais sentido na idade seguinte, né, no período seguinte, que no caso aí vai ser a Idade Moderna. Durante a Idade Média, a gente vai ter uma diminuição das transações comerciais, mas ao mesmo tempo, gente, a gente aí vai ter essas rotas ocorrendo, elas não vão ser, né, vamos dizer assim, elas não vão ter em grande quantidade. E no caso, essas rotas, elas ocorriam, essas rotas comerciais, as feiras comerciais, e essas rotas comerciais, gente, elas vão estar muito mais centralizadas, próximos do mar Mediterrâneo, que é um mar no qual, gente, grande parte dos países ali ao redor utilizavam para saída e escoamento da produção, né? Saída de mercadorias e escoamento dessa produção. Os historiadores, gente, dessa nossa geração, que vão, por exemplo, até o século XX, até o XXI, têm se debruçado demais com pesquisas historiográficas, né, que remontam aos achados dessas civilizações que viveram, das populações que viveram durante a Idade Média, justamente para tentar desmistificar essa ideia construída ainda na Idade Moderna de que a Idade Média não havia tido progressão do pensamento, o raciocínio tinha ficado, vamos dizer assim, estagnado, quando na verdade a gente percebe que teve sim uma progressão do pensamento, onde toda essa progressão do pensamento vai ser ajudado, né, vai ser uma fonte de ajuda para o desenvolvimento do pensamento da Idade Moderna. Vale ressaltar que a Idade Média também, gente, devido ao grande poder que teve o Império Romano, né, na Idade Antiga, a grande parcela dos países aí, durante a Idade Média, tinha também a questão da língua, né, no caso aí, o latim como referência. Até mesmo, pessoal, porque a língua da igreja era o latim, né? Durante esse período surge também, como até na Idade Antiga, continua, né, aquela ideia de povos bárbaros, que seriam aqueles que não tinham uma cultura própria das pessoas tidas como cultas que habitavam, né, as regiões europeias. Então, bárbaros seriam as pessoas que eram incultas, pessoas que não tinham comportamento que não tinham, né, o mesmo comportamento dos romanos, como também tinham valores completamente diferentes, falavam também muitas línguas que eram diferentes da dos romanos, como também tinham, no caso aí, né, hábitos completamente diferentes. Já chegando na Idade Média, gente, principalmente na Alta Idade Média, esses povos que eram tidos como bárbaros no antigo Império Romano, eles vão começar uma onda migratória. E essa onda migratória, eles vão sair das regiões do qual eles faziam, né, no qual eles moravam, habitavam, e vão em busca de outras regiões. E é nesse processo migratório que a gente vai chegar aí na Idade Média. E esses grupos aí, gente, eles vão sair desses redutos, né, geográficos, dessa área geográfica do Império Romano, que estava desestruturado, né, devido às próprias invasões românicas, e esses grupos aí que estavam buscando outros locais para
sobreviver ou para fazer morada, eles vão ultrapassar, né, esses muros do Império Romano e vão em busca de outros lugares para morar. E todos nós precisamos entender, né, que eles, ao saírem desses redutos romanos, né, eles vão tentar também se estabelecer em outros locais. E esses locais aí, gente, vão dar-se início às primeiras invasões deles, né? E quem são esses povos que vão ser os grandes responsáveis pela fragmentação do Império Romano, né? Vão ser os visigodos, os ostrogodos, os hunos, os saxões, os suevos, né? Então, assim, a gente vai ter uma série de povos que vão dar origem a novos povos que vão fragmentar o Império Romano. Lembrem que o Império Romano, gente, ele havia se dividido, né, em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E o império que vai se desestruturar vai ser o Império Romano do Ocidente, né, que vai sofrer as maiores consequências aí das invasões bárbaras. O Império Romano do Oriente, ele não vai sofrer essa fragmentação, né? Ele vai manter a estrutura política e administrativa bem mais unificada, o que não vai permitir, por exemplo, uma fragmentação, porque se esse império fosse invadido, como estava unificado, era mais fácil, né? Já o Império Romano do Ocidente se desfragmentou justamente pela descentralização política e pela falta de unidade dos seus povos. Professora, e o Império Romano do Ocidente, ele sofreu as maiores concentrações, né, de invasões. O do Oriente não sofreu? Gente, o do Oriente também sofreu essas invasões, mas eles conseguiram resistir com mais força porque era um império muito mais unido do que o Ocidente. O Ocidente tinha muito aquela questão da desunião entre os próprios povos que habitavam do nosso lado aqui, né, ocidental. E nesse aspecto, né, que a gente vai ter uma uniformização dos povos romanos e dos povos germânicos. Lembrando que os germânicos tinham muito aquela ideia rural nas veias, né? Então, quando eles começaram a tomar de conta de territórios, a expansão territorial dentro do próprio Império Romano do Ocidente, eles se ligaram muito à questão rural. E nessa ligação com o meio rural, eles também se ligaram, né, aos próprios romanos. Os valores se entrelaçaram. E nessa questão dos valores estarem quase que unificados, o cristianismo se transformou na moeda nesse momento, né, tendo em vista que o Império Romano ainda tinham locais onde a cultura dos povos era politeísta, né? Além de serem politeístas aí, tinha uma parcela da população que era pagã, né, tida como pagã. E aí, com a unificação, né, da cultura romana e da cultura aí germânica, a gente vai ter um momento muito grande de cristianização dos povos tidos como pagãos no Império Romano, que vai aí, no caso, saltar para a Idade Média, no caso aí, a Alta Idade Média. Uma das características, né, dessa relação no campo é a comitatus, né, que era uma relação no qual o servo trabalhava para adquirir, aí não tinha a questão da relação mesmo entre patrão e patrão, ai, a língua falhou, patrão e empregado. E essa relação não era uma relação conflituosa, era uma relação de subserviência e, ao mesmo tempo, uma relação que era baseada no respeito, tendo em vista que eles estavam dentro daquelas terras e recebiam, né, proteção do Senhor. E aí surge, né, o conceito dentro da comitatus, essa relação patrão-empregado. Eu tenho uma terra, deixo você trabalhar, você até usufrui do que você também tá produzindo, mas você também fica à minha disposição, eu te dou proteção. Por quê? Porque aqui a gente está vivendo um momento de estabilidade, né? E de grandes, no caso aí, investidas de inimigos. Então, com essas invasões, cada local ali vai dar-se origem a essa relação da comitatus, que posteriormente na Idade Média vai receber um outro nome, que são as relações no feudo. Que no caso, as pessoas que estavam no feudo, né, elas recebiam proteção do senhor, né, feudal, justamente por quê? Porque elas fugiam das invasões. Por quê? Porque os invasores, quando entravam, gente, eles agrediam.
as mulheres sofriam violência, os homens muitas vezes eram assassinados. Então, assim, era uma série bárbara mesmo. E aí a gente não tá mais falando só do comportamento dos povos bárbaros que eram diferentes dos romanos. A gente está falando de uma série de povos que agiam com truculência dentro das chamadas invasões. E diga-se de passagem, meus amores, os povos mais violentos durante esse processo foram os hunos, tá bom? A gente vai ter uma sequência de povos, né, que esses povos tidos como germânicos. Os primeiros aí vão ser os vândalos. Esses vândalos habitaram o que hoje é a região da França. E também pegaram, né, um pedaço da região que hoje é a Espanha. Aí nós vamos ter os visigodos, que vão lá para essa região, que eu acabei de falar aí, pessoal, e vão expulsar os vândalos. Os vândalos que, lembra, tinham entrado na Gália, tinham pego um pedaço do reino onde hoje é a França. E aí nós vamos ter os visigodos que entram novamente nessa Gália, se apropriam da Península Itálica, expulsam, no caso aí, os vândalos da região e fixam o grande reino dos visigodos. E isso aqui, com os visigodos, ocorre no século VI. Eles só vão perder, né, esse reino deles todo no século VII. Quando eles vão sofrer, né, as invasões dos chamados árabes muçulmanos, que estavam ainda na Península Arábica e vão simplesmente tomar de conta dessa região. Aí a gente vai ter os ostrogodos. Aqui a gente vai ter um pouco da razão humana falando mais alto, né? Nesse caso aqui, já no final do século V, o imperador bizantino ele vai vencer, né? E a partir do momento em que ele vence, ele entra num processo de razão dele, né? Ele vai raciocinar e perceber que o melhor momento aqui não é o confronto com outros povos que pensam diferentes, que têm hábitos diferentes, mas aqui ele pensa na estratégia simplesmente, gente, de manter um diálogo maior com os povos, tentar negociar através do diálogo. Vamos supor que aqui a gente vai ter o início, né, do comportamento tido como diplomático. Claro que não é um comportamento diplomático da Idade Moderna nem da Idade Contemporânea, mas aqui é uma forma de raciocínio humano para se evitar maiores conflitos, porque os conflitos não faziam bem para nenhum dos países que estavam naquela região do Império Romano, porque desfacelavam nações, povos, gastavam-se dinheiro, desfacelavam o campo, faltava alimento, então era uma série de transtornos para todos os países que estavam envolvidos. Se sentindo, né, excluído do Império Romano do Oriente, se sentindo, vamos dizer assim, excluído e ao mesmo tempo discriminado pelo que os ostrogodos haviam feito, porque havia um acordo entre os ostrogodos, né, com o próprio imperador bizantino. Lembra que o Império Bizantino ele é um império que está no Oriente. Então, a partir daqui, a gente vai ter uma raiva muito grande. O Império Romano do Oriente vai declarar guerra, né, aos ostrogodos, e a partir daqui a gente tem os lombardos que vão perceber, né, esse enfraquecimento do Império Romano, vão entrar, porque quanto mais o Império recebia invasores, disputas políticas, guerras, mais fácil seriam para outros invasores dominar. E aqui surgem os lombardos, né, que vão invadir essa Península Itálica no século aí VI e vai reduzir o poder do Império Bizantino. E tudo isso aqui já não é mais só no Ocidente, é no Oriente. A igreja, que não era sabida de jeito nenhum, gente, percebendo, né, as disputas políticas ali entre os povos daquela região, acaba se aliando aí aos lombardos e aumentando cada vez mais o poder que ela tinha na região, que no caso aí é a Península Itálica. Nós vamos ter o surgimento, a partir desse momento, né, uma divisão, aí nós vamos ter o reino dos francos, que é a dinastia dos francos. E nessa dinastia dos francos aí, a gente vai ter dois modelos de hierarquias ou modelos de governos, né? A gente vai ter o período em que os merovingios, a gente vai ter o reino, né, dos merovingios, governados aí por Meroveu, e a gente vai ter o reino dos carolíngios, onde a gente vai ter a figura muito grande, conhecida na história, de Carlos Magno. Os merovingios aí vão estar
na administração entre o ano 481 ao ano 751 depois de Cristo, e Carlos Magno aí do ano 747 a 814 depois de Cristo. Os bárbaros, principalmente na região da Gália, eles não eram povos que se davam tão bem entre si. Então, essa parte que esteve sob controle dos merovingios só vai ter um período de estabilidade quando